Olá, mais uma quarta-feira aqui de Salto Alto. E o salto hoje está diferente. Apesar do programa ser sobre empreendedorismo, a gente vai contar uma história sobre como ela empreendeu e como empreende e como foi que se deu a profissão dela diante de umas... Vamos dizer como, Dani? Olha, Pri, eu acho que a gente pode usar a palavra superação, É né? verdade. Ela é, para mim, um exemplo de superação. Nós estamos aí no Agosto Lilás e essa convidada, ela fala alto nos nossos corações porque ela superou o que a gente vê aí sobre violência física, violência emocional, né? De, às vezes, falas que são violentas e a gente não percebe. Psicológicas, né? Psicológicas. Então, assim, a gente precisa desse episódio para você que está aí nos escutando saber que é possível sim dar a volta por cima. Essa mulher, ela vai contar do salto alto que ela deu na vida e da superação. E quem será? Quem será? Hoje nós estamos falando da doutora Cibele Fontinelli, que tem uma história fantástica e está aqui para dar todo o seu relato para a gente. Boa noite, doutora. Boa noite. Então, é um prazer estar aqui nesse programa, podendo compartilhar da minha história, da minha superação para vocês e fazer jus a esse programa, né? Porque realmente eu dei um salto muito alto na minha vida. Ai, que maravilha. E com certeza vai inspirar muitas mulheres que nos assistem. Com certeza. E aí só essa apresentação, doutora Cibele, já muda tudo, né, doutora? Ainda não me acostumei muito, né? Mas, assim, é muito bom você ter um reconhecimento, né? Através da sua profissão. E para quem ouviu tantas vezes dizer que não ia ser ninguém na vida, né? Graças a Deus, hoje eu consegui dar esse salto alto. Ai, que maravilha. Muito bom escutar uma mulher falando sobre isso, né, gente? Então, conta um pouquinho, Cibele, de como tudo se deu, assim, na sua vida. Porque você já... Quem ainda não assistiu, mas já está salvo o depoimento dela no nosso Instagram, né? E você já fez um pouquinho do seu relato, do que você vivenciou, né, na sua adolescência, no seu primeiro casamento. Fala um pouquinho pra gente. Sim, tudo começou a partir da infância, né? E eu acredito que a gente, às vezes, se permite viver sendo vítima do passado. E aí, na infância, eu sofri algumas tentativas de abuso, eu vivia vendo dentro do meu ambiente de casa mesmo, a minha mãe sofrendo violência doméstica, algumas colegas na adolescência, então eu poderia muito bem entender que aquilo dali era normal. E o que eu previa que não fosse acontecer comigo, né? Porque quando a gente vê aquilo que está acontecendo na nossa família, a gente diz, eu não quero isso para a minha vida. Mas, infelizmente, a gente se depara com um abusador e às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente nem sabe que está sendo ali, está sofrendo um tipo de violência doméstica ou patrimonial ou moral. Porque às vezes é tão sutil que você fica assim, eu acho que o problema é comigo. E começou dessa forma, né? Eu me relacionei com uma pessoa e ainda na fase do namoro, eu sempre fui muito comunicativa e essa pessoa não gostava desse meu comportamento, né? Então, meio que ele se sentia excluído de alguma forma. E aí a gente tende sempre a dizer, eu acho que o problema é comigo, então eu vou diminuir essa minha forma de me relacionar com as pessoas para poder agradar a ele. Eu vou ser menos expressiva, eu vou falar menos com as pessoas, né? Que o erro é sempre nosso. Exatamente, que é um dos primeiros ciclos da violência, do ciclo da violência doméstica, né? Ele começa a poldar o seu comportamento, as pessoas nas quais você se relaciona no seu dia a dia, a forma como você se veste. Então, é muito sutil o início da violência doméstica, que a gente chama de violência psicológica, né? Com certeza. E essa violência, ela afeta todos os pilares, né? Porque, na verdade, sim, a gente acaba acreditando que nós não somos capazes de sair daquele ciclo, né, Cibele? Você viveu isso? Sim, teve algum momento que você se olhou e falou, realmente eu preciso ser refém dessa situação? Sim. Pelo fato de eu ter passado aquilo, né, eu achava assim, é o destino, né? Porque eu via minha mãe apanhando, sofrendo, e não só do casamento dela, mas de todos os demais relacionamentos que ela tinha. Parecia que era uma coisa assim... É um ciclo vicioso, como a gente né? fala no direito, uma obrigação próprio terreno. O bem segue a coisa, né? Tipo, você tem uma casa, você paga IPTU. Então, na minha cabeça era assim, você tem um relacionamento, você tem que apanhar.
para você, era uma coisa ligada. E assim, eu acabei me tornando uma pessoa muito arisca. Eu evitava me relacionar com algumas pessoas, porque eu dizia, não, eu tenho esse problema, então eu não quero que as pessoas convivam com essa minha situação. Né? Eu tinha muita vergonha de falar. Hoje eu falo abertamente, mas era muito doloroso para mim, né? Porque vinha desde a infância, desde eu muito pequenininha. Eu lembro que eu saía gritando na rua, pedindo socorro para as pessoas, porque o meu pai ia matar a minha mãe. Então, assim, aquilo se tornou algo natural, mas eu achava, não, eu vou passar por isso também, em qualquer momento da minha vida. Então, você já tinha certeza que quando você se relacionasse com alguém, aquilo era mais certeza do que você ter um bom relacionamento com alguém. Sim, e o que mais doeu, né, é que, por exemplo, eu tive a oportunidade de me relacionar com algumas pessoas que poderiam me levar para o outro caminho, mas eu não escolhi aquele caminho. Né? Eu tinha um relacionamento com uma pessoa muito bacana, que inclusive foi uma pessoa que serviu para dar um start, né, no que eu me tornei hoje também, e aí eu não quis me envolver com essa pessoa, e aí começou, né, aquelas palavras de, eu não quero que você vá, eu não quero que você faça. Tudo bem, como no outro relacionamento eu não tinha muito isso, né, eu disse, não, eu acho que é por causa de mim. Então, só para quem está nos ouvindo entenda um pouquinho melhor. Tudo começou em um namoro, não é isso? Exatamente. E aí, nesse namoro, no namoro você já era violentada através de falas, agressão física também? Coisas Sim, limitantes, sim, né? sim. Você não. Isso. E assim, as pessoas podem dizer, como ela já viu no namoro, ela poderia ter muito bem evitado. Às vezes a gente não percebe que está naquela situação. Sim. É muito difícil você sair, né? Então, assim, eu tentei algumas vezes, tive algumas pessoas, poucas, que me ajudaram, né? Que disseram, olha, isso daí... Inclusive, eu me recordei agora que antes de eu me envolver com essa pessoa, alguém veio para mim e disse, é problema. Só que a pessoa era muito bonita na época, e eu disse, não, eu vou... A mulher tem que parar com esse negócio de achar que ela é clínica de recuperação para homem, né? Porque a gente tem sempre muito acha isso, que a pessoa vai mudar, vai mudar né? o outro, Poxa, né? o cara já vendia uma vida toda de bater em outras mulheres. Por que você vai ser diferente? Você vai fazer o quê? Você é a fada madrinha que vai né? curar ele, né? Então, assim, a gente tem esse negócio, tem que parar de achar que... a gente vê algumas matérias na televisão, por exemplo, um empresário gritou com a mulher na frente dos filhos, como já saiu uma matéria. Aí a mulher vai, se separa... Por que ele não vai fazer com a próxima? A não ser que ele reconheça e tente mudar isso, entendeu? O problema é ele se reconhecer, né? Exatamente. Que na maioria das vezes, além deles não reconhecerem, eles ainda te colocam como a culpada. Como a culpada, né? Porque eu era louca, né? Todo mundo dizia, aquela dali é louca, nem faz amizade, viu? Qual era a sua idade quando você começou esse namoro? Então, eu acho que eu tinha uns 22 para 23 anos, entre 21 a 23 anos. E quando foi que você reconheceu a primeira agressão? Porque assim, você viveu xingamentos, como você já relatou, né? Ele já lhe poldou de alguma... Não faz isso, não faz aquilo. Mas quando foi que você reconheceu que aquilo era realmente uma agressão que estava vivendo? Somente no dia que eu dei o start para eu mudar essa situação. Porque, como eu estou dizendo, é muito difícil você dizer, poxa, eu sou vítima de violência doméstica. Eu sou... Não, apesar de apanhar, de gritar, de outras pessoas ouvirem aquela situação, a gente não consegue. E eu escutava muito dele, você nunca vai ser ninguém. Ele me xingava de palavrões que... completamente um desrespeito, né? Então, você, quando vivenciou coisas parecidas, pessoas próximas escutavam o que você estava passando, mas ninguém te ajudava. Sim, geralmente as pessoas, elas são bem omissas, né? Existe até uma campanha que em briga de marido e mulher, a gente mete sim a colher, porque as pessoas têm isso em mente de que, tô vendo um casal, um homem batendo ali numa mulher, eu não vou me meter. Gente, não é assim, não é assim. É muito difícil a mulher conseguir entender que ela está dentro desse ciclo e ela sair. Então, quanto mais ajuda, quanto mais pessoas conscientizando que ela está nesse relacionamento,
é mais importante ainda. Eu sei que às vezes você fala, eu não vou me meter porque eu arrumei uma confusão que depois ela voltou com ele. Então, tipo assim, as pessoas estão descredibilizando um sofrimento que aquela mulher está passando por causa de simplesmente eu não quero me meter. Sim, até porque a gente tem aí a Lei Maria da Penha, ela hoje existe porque alguém, né, que foi a Maria da Penha, Sim. quase morreu, quase perdeu a vida, né? Perdeu aí, inclusive, Precisou ficar os numa cadeira de movimentos, rodas, né? Ficou em uma cadeira de rodas. E quantas não passam por isso, né? Quantas... E acho que a violência física, ela, claro, é muito grave, mas a emocional, psicológica é ainda mais Sim. grave, né? Porque a gente não sabe quando e se vai ter recuperação, né? Com certeza. E deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Vocês acreditam que o esposo de Maria da Penha hoje escreveu um livro dizendo que ela estava mentindo, que tudo que aconteceu era mentira, ou seja, mais um homem. Gente, a mulher, a ela Maria não da está Penha, na cadeira de rodas, né? ela está numa cadeira de roda, ela tem toda uma luta, ela conseguiu tirar muitas mulheres, inclusive eu, desse ciclo da violência doméstica, e o cara está dizendo que simplesmente ele não fez isso. Algo Sim. fantasioso da cabeça Exatamente. dela, né? E tem quem acredita, entendeu? Uhum. E aí, assim, não foi uma nem duas tentativas dele, foram mais. Inclusive, ele tentou eletrocutá-la, né? Depois que ele atirou nela, ele ainda tentou eletrocutá-la. E ele ainda tem a coragem de vir a público descredibilizar a luta de uma mulher dessa, que tanto sofreu, né? E acontecia muito comigo. Então, assim, é muito importante a gente compreender que essa pessoa aqui, assim como eu também, eu não tinha esse entendimento de que eu estava dentro desse ciclo da violência doméstica, porque são 3 fases, né? Eu até anotei aqui a colinha, porque até parece que eu não passei por isso, né? Mas porque a gente quer falar de uma forma mais técnica, né? Sim. Então, a gente tem a fase do aumento da tensão, que é esses momentos que eu passei, são esses momentos de não quero que você vá para nenhum canto com suas amigas. Ei, tira essa roupa, tá muito feio. Esse cabelo aí, louro, tá chamando muita atenção. Não quero você falando com aquela pessoa, não. Então, ele começa a não lhe usa deixar esse batom tensa. vermelho, né? Isso, não usa esse batom, você tá chamando muita atenção. Como, por exemplo, um caso recente agora da Isa, né? Que ela se desvinculou do casamento dela e só depois ela veio entender que ela estava num casamento tóxico. Né? Que ela ria, ele dizia, não ria assim, porque eu não gosto. Então, assim, essa fase da tensão é a fase que você que está aí me assistindo, você tem que estar alerta para isso. Quando o relacionamento começa dessa forma, é importante você entender que isso tem uma grande progressão a se tornar, você tem uma grande progressão a se tornar uma vítima de violência. E é muito importante também, vou dar uma dica aqui, viu? Claro, por favor. Antes de ir para a segunda fase, eu vou dar uma Sim. dica aqui. Eu até deixei no meu Instagram a dica de como você olha os antecedentes criminais do seu companheiro. Ótimo. Né? Excelente. Porque isso é muito importante, você saber onde você está entrando. As mulheres, a gente não pode deixar se levar apenas pelo sentimento, nós temos que entender que é importante usar o racional. Aonde eu estou me metendo? Poxa, eu amo. Mas tem aqui agressão contra a mãe, agressão contra uma mulher. Será que isso daqui é um lugar bacana para eu me inserir? Assim como eu fui avisada, mas eu quis ser uma clínica de reabilitação. Uhum. Né? Então, assim, é bem complexo. A gente precisa estar atenta aos sinais, né? Eu acho que esse primeiro não é nem da tensão, eu acho que é da alienação. Porque é nessa primeira fase que você parece que perde um pouquinho do racional, né? Que é a fase envolvente do namoro, do relacionamento, das descobertas, né? Que tudo é encantador, né? E você acaba que acha que aquilo dali é um conto de fadas e que tem a possibilidade de mudar. E, na verdade, não muda. Com certeza. Como você falou, se ele não reconhecer, nunca vai mudar. Você vai ser só mais uma vítima, porque vai ter a próxima quando você cansar. Se você cansar, né? Chegar ao ponto de conseguir se libertar, vai ter a próxima vítima. Até porque tem mulheres que chegam a óbito, né? Sim, elas se tornam mais uma estatística do feminicídio, porque ela não conseguiu ter essa ajuda, não conseguiu sair desse ciclo da violência doméstica. E aí, até vou fazer uma pergunta para você, que eu sei que você não passou, mas você estudou bastante sobre isso e acompanha casos, né? De mulheres que estão nessa situação.
o que é que faz com que ela retorne para essa pessoa? Porque a gente vê muitos casos, e eu acho que é por isso, quem está nos ouvindo sabe que às vezes o medo de falar ou o medo de sugerir, né, que aquele casamento é tóxico ou que aquela pessoa não é para estar, né, para que você continue com ela, é de que a mulher ela vai retornar, que é o que a gente vê nos estudos, né? Sim. Ela vai retornar para aquela pessoa e aí ela não vai mais te ter como amiga e ainda vai se submeter a outros passos, que é o que normalmente acontece, até ela tomar a última decisão, né? De se Isso. separar. Quando ela de consegue, né, Dani? Isso. Como a doutora falou assim, quando ela ainda sai viva da história. Exatamente. E o que é, porque eu acho que quem vive isso, né? O que é o start que ela precisa ter para que ela não volte a repetir o ciclo, que é o que normalmente acontece? Então, o que faz ela permanecer nesse relacionamento é essa questão da dependência emocional, né? Porque o que é que o agressor faz? Inclusive o meu fazia muito. Ninguém vai querer você. Ninguém quer você, ninguém quer uma mulher que se comporta dessa forma. Então você vai, sim, tá certo, realmente é isso mesmo. Se eu deixar ele, eu não vou achar ninguém mais bonito, eu não vou achar ninguém que me ajude da forma que ele me ajuda. A dependência financeira é um grande fator também, né? Porque existe geralmente filhos naquele relacionamento já. E aquela mulher que se entregou ali, aquela pessoa, assim como eu perdi meu emprego, eu não tinha para onde ir. Né? Eu fui morar de favor, literalmente, com a minha filha com 3 meses de idade. 3 meses de nascida. Então, eu fui morar de favor na casa de uma amiga, que foi muito importante nesse momento. Depois, eu consegui um emprego. Depois, eu tive que achar alguém para cuidar da minha filha. Então, assim, são sacrifícios necessários assim que você sai de um relacionamento desse, mas nem todo mundo consegue. Sim, Nem todo mundo tem a mesma oportunidade de conseguir um trabalho, porque às vezes já tem uma idade avançada, não tem nenhum curso profissionalizante, tem 3 filhos para criar. E assim, é um não momento... tem essa amiga para te abrigar, não né? tem uma amiga que te abrigue, entendeu? Então, assim, a amizade, ela é muito importante. Se você tem pessoas que dão esse salto junto com você inicialmente, você tem que aprender a reconhecer depois. Mas você também tem que se afastar das pessoas que estão sempre dizendo, você está sempre voltando para essa pessoa, não vou mais te ajudar. Eu sei que não é fácil. Né? Você também que está aí me assistindo, que não passa por isso, mas tem uma amiga que passa, não é fácil você ver aquela situação e tem literalmente pessoas que mudam, né? Eu já tenho amigas que passaram pela violência doméstica, mas o parceiro reconheceu que precisaria mudar, porque é um fator muito importante, e eles hoje estão super bem, têm filhos e convivem muito bem, e eu me tornei amiga novamente, porque eu era sempre aquela que me metia, né? Uhum. Olha aí. E depois eu passei por tudo isso. Entendeu? Então, assim, o que pode fazer ela não voltar mais? No meu caso, eu apanhei com minha filha no braço. Eu estava dando banho nela, ela tinha 3 meses. A pessoa chegou drogada, embriagada, enfim, de 3 dias na rua sozinho, né? Enfim, vida de solteiro. E eu em casa com a minha filha. Quando eu apanhei com a minha filha no braço, aí eu disse, não, eu não quero que a minha filha passe por tudo que eu passei na minha infância. Esse momento foi o momento que eu tive esse start. Foi um momento que eu disse assim, poxa, eu não preciso passar por isso. Financeiramente eu tinha para onde ir? Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha R$1, porque inclusive eu fui demitida com 8 meses de gravidez, né? Por justa causa, por causa do agressor, que não me deixava ir trabalhar, e aí eu não tinha plano de saúde para colocar atestado. Então, assim, ele me excluiu da possibilidade de eu um dia ter um futuro. Por isso que ele dizia que eu nunca ia ser ninguém. Entendeu? E se você tivesse concordado com isso, hoje não teria a doutora Cibele para contar essa história, né? Exatamente. E falando sobre o segundo momento, né, do ciclo da violência doméstica, porque são 3, inclusive foi uma psicóloga, se eu não me engano, foi em 1897, alguma coisa assim.
que ela teve esse start desse ciclo que as pessoas passam, né? Tem atenção, aí não saiu do relacionamento, veio o próximo passo, que é a explosão violenta, que é o ato mesmo da violência. Aquele momento que ele te dá um murro, puxa teu cabelo. Comigo, a primeira vez que aconteceu, eu lembro que ele me apertava os meus dedos, né? Falava que ia me bater de uma forma que não ia deixar marcas. E, inclusive, no dia que eu fui fazer o exame de corpo de delito, que eu apanhei, como eu estava gestante, ele me bateu e o meu peito pedrou na hora. E não ficou marca, mas eu fiquei com um peito assim grandão e o outro normal com leite. E no IML constou que não tinha sido nenhum tipo de violência. Então, ele sabia como ele ia me agredir, ele não ia deixar as marcas, né? Porque na questão da justiça... Ele era tão doente que ele já sabia até onde bater na outra mulher, né? Porque ele com certeza já tinha feito com outras mulheres e ele sabia como agir, né? Exatamente. Era quase um especialista, um coach, né, em agressão. É verdade. Então, assim, essa fase da violência é a fase do ato maior ainda de desrespeito, né? Anterior à questão da tensão. Né? Você ficar ali tensa, sem saber o que esperar, e aí vem o que você achava que ia acontecer, a questão da agressão. Então, assim, eu apanhei de muitas formas que eu nem sabia que pudesse existir, né? Apanhei grávida, apanhei com minha filha e eu ainda assim não consegui sair desse relacionamento, somente no dia que eu disse, a minha filha não precisa ver tudo, vivenciar tudo o que eu vivenciei. E aí essa fase da violência, ela é seguida da fase da lua de mel, que o que é que acontece? Que é a terceira fase, né? Que é a terceira fase. Para fechar esse ciclo e voltar tudo de novo. Onde ele finge que se arrepende. Ele finge que se arrepende. Gente, eu me lembro de um episódio que eu estava fazendo outra faculdade de recursos humanos e eu tinha terminado esse namoro, né, na época. E essa pessoa tinha 2 ruas, certo? Ele estava dando um alerta no final de uma rua, piscando o carro. Parecia aquele filme de terror. Eu fui para outra rua, quando ele viu que eu me desloquei, ele foi para outra rua me esperar. E se ajoelhou, e chorou, e pediu perdão, disse que não ia mais fazer. Acreditei, né? Como algumas vezes já tinha acontecido. Acreditei, e aí começou tudo de novo. Lua de mel ali, aquele amor, era presente, era eu te amo, enfim. Um momento que durava mais ou menos 1 mês, certo? E aí, não que isso seja algo assim específico, cada pessoa tem o seu tempo, tem gente que é só 2 dias, né? Sim. Então, assim, existia esse momento da lua de mel e depois começava tudo de novo. Qualquer briga era xingamentos, era palavras ofensivas e você vai de novo, eita, eu vou apanhar de novo. Você já fica assim, esperando o momento da agressão, né? Porque, gente, é muito difícil mudar. Então, eu vivi esse ciclo durante mais ou menos 3 anos e eu tive esse start quando uma pessoa também nas redes sociais, que eu nem lembro quem é, que eu nem tinha muita amizade, disse, olha, você não precisa passar por isso. Se livre dessa situação, a pessoa falou só isso. Então, você ouviu um depoimento nas redes sociais, você não conhecia? Não conhecia. Você é apenas uma seguidora? Na verdade, ela me seguia na época, eu acho que era ainda o Facebook. E outra coisa, ele tinha minha senha, e quando eu estava conversando com alguém, naquela época, ele entrava, enfim, interrompia a conversa, eu não lembro como era que acontecia, mas ele estava falando o porquê isso a essa pessoa. Era como se ele tivesse logado em algum canto. Então, eu não podia nem nas redes sociais conversar sobre a situação, porque geralmente ele estava presente até ali. Então, assim, não foi fácil, mas essa pessoa teve essa iniciativa. Eu me lembro que o nome dela era Val. E aí eu fui e disse, realmente, eu não preciso passar por isso. De tantas pessoas que tem ao seu redor, você às vezes sai dessa situação com a pessoa que você menos espera. Menos espera.
o quanto importante você está com a sua fala hoje aqui para o nosso programa, para quantas pessoas estão nos assistindo e ouvindo sua história, né? Que com certeza muitas não lhe conhecem, mas estão com certeza inspirando por quem... Espero que não tenham tantas pessoas passando, mas infelizmente nós temos estatísticas, né? E que possa ser libertador para muitas delas. Sim, com certeza. A amizade é um ponto muito positivo. Inclusive, essa amiga me acolheu na casa dela, né? Não, ela morava também sozinha com a filha, porque ela já foi vítima também da violência doméstica. Ela me contou que ela levou um soco que caiu da escada. Nossa. Enfim, são muitos relatos. Inclusive, algumas pessoas que vêm até a mim dizer, olha, doutora, eu admiro muito a sua história, a sua coragem. Um dia... eu espero sair dessa situação, eu já passei por essa situação. E na minha época não tinha os canais de denúncias que tem hoje. Hoje essa questão, infelizmente, a gente vê cada vez mais a questão do feminicídio, a questão da violência doméstica. E aí as autoridades públicas tomaram uma conscientização, né? E aí hoje existe essa ampla oportunidade de você poder recorrer ali a alguém, códigos, inclusive, que as pessoas falam, né? Não sei se vocês já viram que eu quero pedir uma pizza ligando para a polícia, Sim. né? E eles entendem, me passa o endereço, e quando chega, a polícia pega muitas vezes em flagrante a pessoa. Então, assim, hoje a gente tem Fala um pouquinho, doutora, dos canais que a gente pode recorrer. Eu lembro que quando você me mandou o depoimento e a gente falou sobre 180, né? E você me falou que não é tão eficaz e que tem outros mais eficazes, isso, né? Fala um pouquinho quais os meios nós podemos recorrer a isso. Olha, hoje são tantos que eu vou até precisar aqui olhar, viu? Porque na minha favor. época não era assim, não. Na minha época, no máximo, inclusive, eu ligava para a polícia para cumprir aquele distanciamento que ele tinha que cumprir, a medida protetiva. Eu ligava e ele dizia, olha, ele está aqui na frente da minha casa, porque eu morava aqui e minha mãe morava no outro lado. Ele está aqui na frente da minha casa e eu quero que vocês venham aqui cumprir a medida protetiva. Eles diziam, não, ele está fazendo alguma coisa? Eu disse, não, mas ele vai fazer, porque ele está bebendo. Então, quando ele fizer, você me liga. Quando eu morrer, eu te ligo. Eu digo, mais tudo ou menos bem. assim. Uma telegrama lá de cima. Gente, era absurdo, né? Eu, inclusive, na época, eu não tinha delegadas mulheres nas delegacias especializadas. A gente era atendido, assim, de uma forma tão desumana, né? Que, inclusive, o delegado deu em cima de mim no dia. Meu Deus. São situações, assim, que a mulher sofre muito, gente. Eu ouvi uma pessoa dizer que só o fato dela nascer, ela já está ali premiada para sofrer. A gente também tem que desmistificar isso. Sim. Né? A gente tem que entender que o nosso lugar é um lugar de respeito, é um lugar de salto alto, é um lugar que a gente pode conquistar e a gente tem que fazer jus a esses canais de denúncias, fazer jus a essa situação de poder pedir ajuda, entendeu? E não desistir. Com certeza. E os canais de denúncias, a gente tem o 180, né, que algumas vezes funciona, não é tão eficaz ainda, porque eu acredito que vai ainda se especializar mais ainda, mas já existe. Então, é um meio caminho andado. Tem a DEAN, que é na Zona Norte de Natal. Que é a delegacia especializada para atender... Exatamente, para atender somente as mulheres vítimas de violência doméstica. Sim. E lá na DEAN, o atendimento as mulheres atendem ou os homens estão lá para atender, receber mulheres? Lá tem mulheres para atender outras mulheres, inclusive a pessoa responsável é uma delegada. Sim, né? Não é mais. Tem a DPGRAN também, que eu acho que é a extensão dentro do projeto, né? A delegacia para quando você está machucada, né? Quando você está com o olho vazando, o dente balançando, igual a gente fala, né? É o momento que a gente tem que entender que realmente você tem que estar muito sofrida nesse momento para poder ir até a delegacia, qualquer delegacia, e ser atendida. Então, quando você está machucada, você pode ir a qualquer delegacia. Posteriormente, você procura a Defensoria Pública para poder entrar com ação, né? Contra o agressor. A gente também tem... o CRAS, o CREAS, para você solicitar medidas protetivas
quando você não está machucada, né? Que já está naquela fase de querer sair desse relacionamento. Então, assim, gente... Na verdade, hoje, acho que a sociedade já está Sim. bem mais em alerta, né? Meu marido, ele trabalha no Tribunal de Justiça e nós tivemos uma grande amiga, que é a doutora Socorro Pinto, né? Que a vara da Maria da Penha foi toda estruturada por ela, ficou muitos anos na vara, né? E ela fez vários projetos que estão aí em andamento, ela não está mais conosco, mas foi uma grande mulher, né, que deixou esse legado aí, e que vem, acho que eles estão, tenho certeza, eles estão cada vez mais se especializando nisso, colocando mulheres à frente, porque a mulher sabe tratar a outra que está vivendo tudo isso, né, psicólogas que hoje já estão lá também para fazer esse acompanhamento, assistente social que em vários casos acompanham aquela família. Então hoje, também, graças a Deus, né, todos esses órgãos estão se mobilizando. A gente vê sempre propagandas que não tinha, né? Não existia. Ninguém falava sobre o assunto. O próprio né? Agosto Lilás nasceu Isso, dessas Agosto campanhas, Lilás. né? Então, assim, é muito legal a gente falar sobre isso, para que todas nós estejamos aí em alerta para ajudar outras amigas que, infelizmente, ainda sofrem disso. Mas mais que isso, né? A gente falou aqui de tudo de ruim que aconteceu com a doutora Cibele para ela se tornar essa mulher forte, maravilhosa, né? espetacular, inspiradora, né? E para que você também tenha certeza de que você pode fazer essa virada de chave ainda hoje na sua vida. E é sobre essa mensagem que a gente quer deixar para essas mulheres, doutora. Sim, com certeza. Como assim, foi essa virada de chave aí para virar a doutora Cibele? Eu acho que tudo parte a partir do momento que você decide não se tornar a vítima, né? Algumas mulheres que já sofreram abuso que eu digo que foram violentadas mesmo sexualmente por outras pessoas, a gente tende a se fechar numa bolha. E eu vim aqui hoje dizer para vocês que vocês permitam-se, né? Não se fechem, compartilhe, sempre falar sobre o que você vivenciou é muito importante para você se curar dessa ferida e principalmente perdoar aquela pessoa. Perdoar não significa você voltar e morar, ter um convívio junto com aquela pessoa, mas é uma questão de você não viver vítima daquilo dali, porque eu por muitas vezes falava e chorava. Hoje eu consigo brincar, hoje eu consigo ter essa dinâmica, que não deixa de ser importante pelo fato de eu tratar dessa diferença, mas dessa forma, mas é uma forma que eu aprendi a lidar. Então, assim, eu decidi fazer a faculdade de Direito. Não foi fácil, porque eu era uma mãe, agora sozinha, né? E aí eu tive muito apoio da minha mãe, que me ajudou, ficava com a minha filha, mas foram praticamente 7 anos estudando, enfim, me dedicando, abrindo mão de momentos com a minha filha para poder chegar onde eu quis. Então existem sacrifícios que são necessários, que você abra mão de um momento para você ter ali uma vida toda dedicada a partir daquele sacrifício que você tomou. Então eu decidi fazer a faculdade de Direito. Não tinha condição nenhuma, fui atrás de bolsa, eu fui mesmo, devia, pagava, fazia acordo. Não pensem que você não consegue. Jamais eu vou conseguir fazer uma faculdade de Direito. Hoje a gente tem diversas possibilidades, né, de uma bolsa, de parcelar, enfim. E fiz essa faculdade, e aí eu decidi fazer a faculdade de Direito e me tornar advogada justamente para ajudar outras mulheres. Então, veja só, eu tenho uma vida inteira de sofrimento, de violências. Eu poderia muito bem ter dito, vou ficar aqui no meu canto, vou manter uma depressão, vou manter uma ansiedade, não vou me relacionar mais com ninguém. Não, mas eu decidi seguir em frente, dar um salto alto, né? Que não foi fácil, mas eu consegui. E decidi ajudar outras mulheres, inclusive hoje eu faço parte da CMA, que é a Comissão da Mulher Advogada, e aí a gente também tem mais uma porta para ajudar essas mulheres, né? Hoje eu faço parte de alguns canais que permitem que essas mulheres venham até você e que se sintam confortáveis em falar do relato dela e pedir ajuda, porque, como vocês falaram, é muito importante esse braço, essa extensão do apoio, né? E aí eu dei realmente esse salto, fiz essa faculdade e graças a Deus hoje eu não me tornei aquela mulher que ele sempre falava, que ninguém vai querer você.
Graças a Deus, hoje eu sou casada, já faz 7 anos. Minha filha teve uma infância muito boa, ainda está tendo, porque ela apenas tem 10 anos. E ela tem, assim, momentos muito bons, porque eu decidi dar isso a ela. Eu abri mão de uma situação que eu já deveria ter feito antes por causa da minha filha, para ela não viver a mesma coisa que eu vivi. E graças a Deus deu tudo certo. Hoje estou aqui viva, podendo ajudar você que está aí passando pela mesma situação. Se você se sentir confortável de compartilhar comigo ou com a diferença, a mudança que o programa teve, né, na sua vida através da minha história, pode ir nas redes sociais, na minha, na do programa, porque o objetivo maior hoje desse programa é isso, é que o meu relato traga uma repercussão que possa impactar na sua mudança, é que você dê realmente esse salto alto, assim como eu dei. Sim, nossa, que fantástico. Gente, e assim, emociona todo o relato de Cibele, doutora Cibele, que assim, ela realmente fala isso assim, sem mágoa do que ela viveu, né, que é encantador, assim, porque poucas pessoas falariam sobre tudo isso e teriam coragem de expor isso em público para tantas pessoas, né? Com essa leveza que ela trouxe aqui pra gente. E, nossa, tô encantada. A gente está muito agradecida, porque esse relato, na verdade, ele vai tirar outras pessoas que correm risco de vida. É isso que a gente tem que pensar, né? O quanto vale a nossa vida. Porque, às vezes, por um relacionamento tóxico que te traz ali de 7 dias, deve ter um dia, no máximo, de prazer e todos os outros são de dor. E você coloca a sua vida, você, na verdade, eu acho que o start foi porque eu tô colocando agora, não é só minha vida em risco, eu tô colocando também a da minha filha, né? E aí, quantas mães, né, nesse momento, infelizmente, ainda estão vivendo isso? E aí eu tenho certeza que você, mulher que tá vivendo, ou que tem alguém próximo que ainda vive, infelizmente, que você vai ter o canal aí aberto com a doutora Cibele, pode falar com a gente aqui também no Salto Alto, que a gente manda, né, o recadinho para a Cibele entrar em contato com você, tudo no sigilo, ninguém quer te expor, muito pelo contrário, a gente quer ajudar, né? E esse relato, ele pode ajudar muita gente que nem percebeu que está vivendo isso, né? Nem percebeu, exatamente. E você falou agora, eu me lembrei de uma vez que eu pensei da seguinte forma: na casa da minha mãe, era problema só no final de semana, né? Porque tinha a questão da bebida que eu tinha que lidar na época, hoje não. E aí eu pensei assim, entre viver na casa da minha mãe, num lugar pequeno, apertado, onde tem algumas coisas que eu não concordo, e viver 5 dias com aquele agressor, e ainda tem mais 2 dias de bônus, que é o final de semana, que aí era onde bebia e acontecia todos os fatos relatados, eu prefiro ir para lá. E aí, mas eu não consegui ainda, tive que ir para casa dessa amiga, e aí foi quando tudo aconteceu, né? Assim, e o importante do seu relato é assim, muitas vezes você não tem a base familiar, e como você começou, assim, a sua base familiar já era bem prejudicada, né, porque você vivenciou muita coisa dentro de casa, né, você não teve o apoio quando se separou, não. Né? Então, assim, você tinha tudo desfavorável. E as pessoas falam justamente isso. Olha, você vai se separar, preste atenção, você já tem uma filha. Como é que você vai pagar aluguel? Como é que você vai se alimentar? Como que sua filha vai ter um futuro? Aí eu pensava assim comigo, entre ela ter um futuro, passando por tudo que eu tô passando, e ela morar ruim agora, eu prefiro isso. Ela morar ruim eu acho agora. que até a reflexão é outra. Entre ela ter um futuro certo de que ela vai estar saudável psicologicamente, fisicamente, isso. Ou eu viver sempre com a culpa de que ela não vai ter esse futuro, exatamente. Eu prefiro, né, que ela tenha futuro. Então, acho que é muito isso, a gente precisa muito ter essa consciência. A gente está falando aqui de uma forma leve, de um assunto que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, pelo menos, enquanto a gente está falando aqui, tem alguém sofrendo isso, né? Com certeza. E a gente precisa se unir, gente. O Agosto Lilás, ele veio para isso. Nós que estamos aí em vários grupos de mulheres, né? Graças a Deus, na nossa cidade tem vários grupos para nos fortalecer, vários profissionais que nos fortalecem. E às vezes é o caso da pessoa procurar uma terapia, procurar uma ajuda psicológica para se fortalecer e tomar essa atitude.
né, Com certeza. doutora? E assim, a gente também precisa entender, né, que os nossos filhos convivendo com aquela situação, principalmente o homem, tem uma grande probabilidade dele refletir aquilo que ele acha comum, porque assim como foi para mim um dia, eu achava que era comum apanhar, o homem ele pode achar que é comum bater. Bater, Que exatamente. ela só vai me obedecer se eu bater. Então, assim, a gente precisa pensar naquele ser que nós estamos educando, né? Para poder... Não pense somente no financeiro, você que sofre esse tipo de violência. Ah, porque eu não vou conseguir um trabalho, eu não vou conseguir quem tome conta do meu filho. Eu tenho certeza de que vai ter alguém que vai te ajudar, porque você está temporariamente tendo ali aquele momento, né, de um aperto, enfim, para lá na frente você dar o mesmo salto que eu dei. Então, assim, conte com as pessoas que você pode confiar para tomar conta do seu filho, ainda que ele sinta a sua falta, mas ele não vai lá na frente. Hoje eu boto minha cabeça no travesseiro tranquila de que eu fiz o melhor para minha filha. Hoje eu posso pagar uma escola boa, hoje eu posso levar para lugares bons. A gente tem assim um convívio muito bom que eu não teria se eu tivesse permanecido nesse ciclo da violência doméstica. Sim. E, na verdade, enquanto nós somos educadores, nós somos formadores dos próximos... dos futuros que estão aí, né? Exatamente. Então, assim, se eu não educo meu filho com a mentalidade de que eu tenho que tratar uma mulher bem, ele nunca vai ter esse propósito na vida dele. Ele vai sempre ter aquela mentalidade machista em que nós fomos criadas, sim, né? Então, é por isso que a gente hoje sofre com essa questão dessas estatísticas horrorosas, né? Então, o papel também é nosso. Exatamente. Na verdade. E eu espero que, assim, eu possa contribuir de alguma forma, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Hoje, para mim, é muito tranquilo falar, mas nunca eu falava disso da forma aberta que eu falo hoje. Eu sofri muito, eu chorava muito, eu tinha muita mágoa, eu não me relacionava com pessoas porque eu achava que o problema era eu. Então, não pense que o problema é você. Você não é responsável pelo comportamento de outra pessoa, mas você pode ser responsável pelo comportamento do seu filho que está fazendo parte, infelizmente, desse ciclo da violência. Então, você pode mudar a sua história, você pode mudar o seu futuro, você pode mudar o futuro do seu filho e a sua realidade. Não tenham medo, procure os canais de denúncia, nos procure. Eu, com certeza, me disponibilizo a ajudar a mulher que me procurar para resolver essa situação da maneira que eu puder, que estiver ao meu alcance e até da que não tiver, porque hoje eu conheço muitas pessoas que abrigam, inclusive mulheres, sim, que são vítimas de violência doméstica, abrigam elas e os seus filhos, para que o agressor ele não tenha esse contato, porque a mulher ela sai do ambiente da agressão e ela começa a achar tudo muito estranho, né? Aquele momento de paz, depois começa a fazer falta aquele ciclo da violência, por incrível que pareça. Tá tudo muito tranquilo, será que tá tudo bem? Aí começa a se preocupar, será que ele comeu? Será que ele fez isso? Será que ele foi trabalhar? Será que passou a roupa dele? Aí você começa a querer ligar, né? Você já comeu? Quando você vê que aquilo ali já deu uma tranquilizada. Aí você já se alimentou, isso. Aí daqui a pouco, quando você vê, tá tudo junto novamente. Mas eu tenho certeza que esse programa veio para inspirar você, que outras doutoras Cibeles com certeza podem acontecer, né? Que eu acho que essa história é muito linda, muito inspiradora e a gente tem muito orgulho de ter tido você aqui conosco hoje nesse episódio. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Que bom. Eu fico muito feliz. Agradeço demais pelo convite, porque é muito triste a realidade, a estatística do nosso estado, né, do Brasil, na verdade, relacionado às vítimas de feminicídios, que muitas vezes são consequência de vítimas de violência doméstica. É verdade. Mas você, mulher que nos assistiu, já sabe, né? Nós deixamos aqui os canais de denúncia e nos deixamos também à disposição para quem precisa de ajuda. Nós estamos aqui para te orientar. Então, foi maravilhoso o nosso salto, né? Hoje foi um salto, hein, Hoje Dani? foi um grande salto, gente. E até a próxima quarta. Tchau, tchau, gente. Get